Olá a todos pessoal, espero que esteja tudo bem convosco. O meu nome é Tiago Reis e neste vídeo vou-vos trazer uma análise deste magnífico portátil da ASUS, o VivoBook Pro 14X. Podia começar por falar que está equipado com um processador da Intel, um i7 de 11ª geração, uma placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 com 4 GB de DDR6, um disco SSD de 1TB e 16 GB de memória RAM e um monte de outras características, mas vamos focar agora neste magnífico ecrã OLED de 14 polegadas com um refresh rate de 90 Hz. Ecrã esse que para mim faz toda a diferença num portátil. Ok, OLED num portátil, até custa acreditar na maravilhosa qualidade de ecrã. Não só quando estamos a ver séries ou filmes, mas também quando estamos a trabalhar. A ASUS entrega-nos aqui um ecrã de alto alcance dinâmico com uma excelente representação de cor real, com um magnífico rácio de contraste de 1:1, 600 nits de brilho máximo e 100% da representação da gama DCI P3, que é uma gama bastante mais ampla que a conhecida e é utilizada muitas vezes em outros monitores, o sRGB. Sendo um ecrã OLED com esta representação de cor tão boa, torna-se tudo ainda melhor pelo seu tão conhecido preto perfeito. E isto, na minha opinião, ainda se nota mais quando estamos a trabalhar em ambientes escuros. Um exemplo perfeito é este MacBook Pro, que tem um painel LCD com retroiluminação LED. O que quer dizer que temos um painel cheio de LEDs atrás do próprio LCD, vai fazer com que os pretos, principalmente é onde se nota mais, os pretos acabam por não ser pretos, mas sim um cinzento bastante escuro. Porquê? Porque é uma LED que está a iluminar todo o painel por trás do LCD. O resultado é exatamente esse. Pretos, em vez de serem pretos, vamos ter então uns cinzentos escuros. Nada disso vai acontecer com o VivoBook Pro. E o melhor exemplo que eu tenho para vos dar é colocar o meu MacBook Pro ao lado deste portátil e fazer-vos uma comparação direta em termos de cor e principalmente os pretos. E como vocês veem, este é um excelente exemplo. Quando estamos a visualizar um filme onde o seu rácio é de 21:9, temos duas faixas negras em cima e em baixo. Mas, no entanto, podemos verificar a clara diferença entre um painel IPS e onde era suposto ser preto, é cinzento, por causa da tal retroiluminação LED. Por outro lado, o OLED, graças aos seus pixels auto-iluminados e sem necessidade de retroiluminação, podemos observar o preto perfeito e o alto contraste nas cores. A sua taxa de atualização é de 90 Hz, como já tinha referido, que para quem está tão habituado ao iMac ou MacBook Pro, principalmente a trabalhar, vai notar uma diferença bastante notável logo que começa a utilizar o portátil. Nem que seja um simples percorrer de uma página da internet ou navegar com as próprias aplicações e, claro, até o próprio cursor nota-se uma fluidez bastante superior aos 60 Hz que estou tão habituado a trabalhar. Esteticamente, temos aqui um portátil muito bonito, construído numa liga de alumínio, disponível em duas cores, um cinzento mais escuro e um cinzento assim mais clarinho, que é o caso deste aqui que eu tenho para análise. Temos aqui algo que eu destaco como um ponto extremamente positivo, que é o facto de ter tantas entradas múltiplas, que aqui no caso do MacBook nem dá vontade de falar, porque são duas portas USB-C e ponto final. Aqui felizmente temos uma porta USB de um lado, uma entrada HDMI, um USB-C, uma entrada de jack 3,5 para os nossos fones de ouvidos, como é óbvio, e um slot de cartão micro SD, que aqui eu fiquei um bocado triste que não fosse um SD normal, mas mais vale ter um micro SD do que não ter de todo. E do outro lado também temos duas portas USB para termos aqui mais entradas ainda. Na parte frontal temos aqui alguns pormenores que eu gostei bastante, começando aqui pelo teclado, que não só esteticamente acho que ficou brutal estes dois tons de cinzento, o cinzento mais clarinho
e o cinzento mais escuro, neste caso, e também com um destaque ali como pormenor do ESC em laranja, acompanhado com este shield. A ASUS chama aqui de shield, basicamente é um escudo de proteção da webcam que, quando está oculta, também fica em laranja, a condizer aqui com este ESC. Acho que deu aqui um pormenor muito bonito. Ainda sobre aqui o teclado, temos também no botão Power impressão digital para fazer o desbloqueio do equipamento. Logo abaixo temos este trackpad bastante amplo, vai fazer com que não tenhamos movimentos muito repetitivos, graças ao seu tamanho, e com uma função nova da ASUS chamada de Dial Pad, pensado na área criativa. Vai fazer com que tenhamos acesso a alguns atalhos específicos em várias aplicações, e aqui a ASUS trabalhou diretamente com a Adobe, como já fez em equipamentos anteriores, como aquele que eu trouxe de 2 ecrãs, para nos trazer algumas facilidades de utilização. Neste caso, especificamente aplicações como Lightroom Classic, Photoshop ou Adobe Premiere. Temos então aqui os atalhos específicos de aumentar e diminuir o tamanho do pincel, zoom ou até mesmo retroceder ou avançar no processo de trabalho. No ambiente de trabalho propriamente dito do próprio Windows 11, que neste caso já atualizável para o Windows 11, temos as funções de baixar o som e aumentar e também do brilho do próprio ecrã. Agora, falando da sua performance, vários aspectos deixaram-me bastante impressionado, tanto pela rapidez e a performance durante todo o sistema operativo, a brevidade em abrir aplicações pesadas como o Lightroom, que o meu está absolutamente sobrecarregado de fotos em RAW, são cerca de 16.000 fotos, posso-vos dizer que está realmente muito pesado, e eu trabalho sempre em simultâneo com o Lightroom e Photoshop. E aqui no ASUS VivoBook Pro 14X funcionou muito bem, muito fluido, e com o exemplo que eu vos estava a dar, eu trabalho com as duas aplicações. Normalmente eu faço a Color Correction em Lightroom e depois passo a própria foto para dar um retoque de pele ou outras coisas que o próprio cenário tenha que eu queira apagar. E sem dúvida que essa sua transição de aplicação para aplicação é rápida, muito suave e permite-nos ter aqui uma forma de trabalho bastante fluida. A minha utilização num computador portátil é basicamente como fotógrafo: organização de trabalhos, armazenamento e criação dos catálogos de fotografia e, claro, a própria manipulação e edição de imagem. Mas é claro que a nossa vida não é só trabalho, e dessa forma gosto de aproveitar ao máximo o meu computador portátil. Nos meus tempos livres aproveito para fazer coisas que gosto, nomeadamente, como vocês sabem, filmes e séries. E videojogos é algo que eu valorizo muito, que gosto muito, e mais uma vez temos aqui um computador que eu diria perfeito para entretenimento. Começando pelo excelente ecrã OLED tão mencionado nesta análise, que não só nos permite os tais pretos perfeitos, mas também as cores com um incrível nível de contraste e a excelente separação muito bem definida da cor. Temos uma resolução de 2880 por 1800, que não é um ecrã 4K, mas honestamente não achei necessidade de ter 4K num ecrã, diria, pequeno. Também temos aqui colunas para acompanhar a sua excelente visualização. Vamos também ter aqui um bom sistema de som, está certificado com a Ardent Cardon, e peço desculpa se eu não estou a dizer bem o nome desta marca, mas nunca sei como é que se diz o nome desta marca. Mas eu acho que é isso, Ardent Cardon, será? Eu acho que sim. Tem um som muito bom e alto o suficiente, mas achei que os graves deveriam ser um bocadinho mais potentes. Mas como eu vos disse, o som é muito bom e bastante alto. Séries e filmes já sabem que é perfeito. E os jogos, como é que este portátil se porta com os jogos? Outro aspecto muito positivo, graças à sua gráfica NVIDIA RTX 3050 com os tais 4 GB dedicados DDR6, podemos considerar aqui um bom desempenho em vários tipos de jogos. Fiz vários testes, testei vários jogos disponíveis através da Game Pass Ultimate da Xbox, Age of Empires 3, 4, em máxima resolução, gráficos praticamente no máximo, correram sem qualquer problema acima dos 30 frames. O Crysis 3, que ainda hoje tem um grafismo impressionante, consegui reproduzi-lo em Ultra com apenas alguns ajustes de resolução para deixar o jogo mais fluido. E até mesmo o Halo Infinite, um jogo que acabou de sair, mas
ainda fiquei mais impressionado ao conseguir reproduzir sem qualquer problema o Forza Horizon 5 com um desempenho e nível de gráfico incrível. Não esquecendo que todos os jogos que mostrei aqui nesta análise foram ajustados da melhor forma para correr pelo menos a 30 frames com o máximo de qualidade visual possível. O que quer dizer que, por vezes, basta perdermos algum tempo a mudar certas definições do jogo e o nosso portátil vai conseguir reproduzir de uma forma muito melhor do que o modo automático. O que quer dizer que, por vezes, quando nós fazemos um teste automático do nosso hardware, os jogos, por alguma razão, ficam com desempenho muito mau e gráficos péssimos. E por vezes, às vezes, basta fazer ali uma alteração ou outra e conseguimos aumentar muito o nível de gráficos e até o próprio desempenho. Fica aqui uma dica para quem tenha não só este portátil, mas qualquer portátil ou qualquer computador que tenham e tenham às vezes algumas dificuldades em videojogos. O Asus VivoBook Pro 14X OLED é um portátil incrível, com um desempenho exemplar em aplicações pesadas, como eu já mencionei nesta análise, e sem dúvida alguma que é o melhor ecrã num computador portátil que vocês vão encontrar no mercado. E vocês sabem o quanto eu adoro produtos da Apple. Posso-vos dizer honestamente que este é o melhor ecrã que eu tive nas mãos num computador de longe. E eu acho que dá para perceber bem pelas imagens que eu vos mostrei e as comparações entre um ecrã que eu já considerava um ecrã incrível, mas este aqui é mesmo outro nível. Se valorizarem realmente a parte do entretenimento num portátil graças a este ecrã, sem dúvida que o Asus VivoBook Pro 14X OLED é para vocês. Não se esqueçam de subscrever ao canal, likes para cima e vemos no próximo vídeo.